Existem coisas que Deus entrega em silêncio, não porque são pequenas, mas porque são profundas demais para serem compreendidas rapidamente. E esse tipo de entrega não vem acompanhada de explicação, não vem com um aviso claro, não vem com um manual que prepare você para o que está por vir. Ela simplesmente começa a acontecer, pouco a pouco, como um peso que você não pediu, como uma sensibilidade que você não sabia que existia, e como uma responsabilidade interna que cresce sem que ninguém ao seu redor perceba. E no início você até tenta entender, tenta nomear, tenta explicar para si mesmo o que está acontecendo, mas logo percebe que não é algo comum, não é algo leve e definitivamente não é algo que qualquer pessoa ao seu redor conseguiria compreender com facilidade. Porque existe um tipo de dom espiritual que não vem com aplauso, vem com peso, não vem com celebração, vem com responsabilidade, não vem com conforto, vem com profundidade. E é exatamente por isso que ele é entregue a poucos. Não porque Deus ama mais alguns do que outros, mas porque nem todos estão dispostos ou preparados para carregar o que esse dom exige internamente, porque diferente do que muitos imaginam, nem todo dom espiritual começa como algo que você deseja. Alguns começam como algo que você precisa suportar antes de entender. E talvez, sem perceber, você já esteja vivendo isso. Talvez você seja aquela pessoa que sente demais, que percebe coisas que outros ignoram, que carrega uma sensibilidade que muitas vezes se transforma em peso emocional, que discerne ambientes, intenções e mudanças sutis que ninguém mais nota. E isso, em vez de te fazer sentir especial, muitas vezes te faz sentir cansado, deslocado, até confuso. Porque você não entende por que carrega isso. Não entende por que isso parece mais difícil do que leve. Não entende por que, em vez de trazer alívio, isso muitas vezes traz um tipo de dor silenciosa que você não consegue explicar. E é exatamente aqui que começa a desconstrução de uma ideia que foi mal ensinada por muito tempo. Nem todo dom começa como privilégio. Alguns começam como processo. Processo de amadurecimento. Processo de fortalecimento, processo de alinhamento interno, porque Deus não entrega profundidade para quem ainda não aprendeu a sustentar. E sustentar, na maioria das vezes, dói antes de fortalecer. Porque o que você está recebendo não é apenas um dom, é uma capacidade espiritual que altera a forma como você enxerga, sente e vive. E essa alteração não acontece de forma suave no início. Ela mexe com sua mente, mexe com suas emoções, mexe com sua forma de se relacionar com o mundo, porque agora você não consegue mais ignorar certas coisas, não consegue mais viver com a mesma leveza superficial de antes, não consegue mais fingir que não percebe. E isso isola, isso pesa, isso cansa, mas também revela. Porque é nesse ponto que você começa a entender que aquilo que parece dor pode ser formação. Aquilo que parece excesso pode ser preparo. Aquilo que parece peso pode ser capacidade sendo construída. E talvez o mais difícil de tudo isso seja exatamente o fato de que esse processo acontece em silêncio, sem reconhecimento, sem validação externa, sem alguém para te explicar claramente o que está acontecendo. E isso faz com que muitas pessoas rejeitem aquilo que Deus está formando dentro delas, porque interpretam o desconforto como algo negativo, quando na verdade estão diante de algo extremamente valioso. Porque o dom que Deus dá aos mais fortes não é o que aparece primeiro, é o que permanece depois do processo, é o que resiste à pressão, é o que se sustenta quando não há emoção, é o que continua mesmo quando dói. E é exatamente por isso que ele não é entregue pronto. Ele é construído. E essa construção passa por fases que poucos têm coragem de atravessar, porque exige enfrentar partes de si mesmo que estavam escondidas, exige amadurecer áreas que estavam imaturas, exige abrir mão de formas antigas de pensar, sentir e reagir, e tudo isso acontece antes que o dom seja plenamente compreendido.
E é por isso que muitas vezes você não reconhece de imediato o que está sendo gerado dentro de você, porque está olhando apenas para o desconforto, para o peso, para a dor do processo, sem perceber que existe algo sendo formado por trás disso tudo, algo que, quando estiver completo, vai fazer sentido de uma forma que hoje ainda não é possível enxergar completamente. Mas existe algo que você precisa entender antes de avançarmos, porque isso define a forma como você vai enxergar tudo o que está acontecendo dentro de você. Aquilo que Deus constrói em você, primeiro confronta, depois fortalece. E se você não entender essa ordem, você pode rejeitar exatamente aquilo que foi enviado para te elevar. E é por isso que eu quero te convidar a transformar esse entendimento em um posicionamento claro, não como algo automático, mas como uma decisão consciente que nasce de tudo o que foi revelado até aqui. Então, se isso fez sentido para você, se você reconhece que não quer mais rejeitar aquilo que Deus está formando dentro de você, escreva com intenção. O que Deus colocou em mim tem propósito, não é peso. Porque essa não é apenas uma frase, é um alinhamento. É o momento onde você deixa de lutar contra o processo e começa a caminhar com ele. O que você está vivendo não é apenas sensibilidade emocional, é uma formação espiritual que poucos conseguem sustentar sem se perder no meio do caminho. Porque o dom que Deus está desenvolvendo dentro de você não é algo superficial, não é algo que se manifesta apenas em momentos específicos, mas algo que começa a afetar a forma como você percebe a realidade, como você interpreta as pessoas e como você reage a ambientes, e isso cria um tipo de consciência que no início não parece um presente, parece um peso difícil de carregar. Porque esse dom está diretamente ligado à capacidade de discernir além do óbvio, de perceber aquilo que não é dito, de sentir aquilo que não é visível e de captar nuances espirituais que passam despercebidas para a maioria das pessoas. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque enquanto muitos conseguem ignorar certos ambientes, certas atitudes e até certas energias, você não consegue, você sente, você percebe, você absorve de uma forma que muitas vezes parece intensa demais. E é exatamente por isso que isso machuca. Machuca porque você vê o que outros não veem. Machuca porque você sente o que outros ignoram. Machuca porque você carrega algo que nem sempre consegue explicar. E o mais desafiador de tudo isso é que, no início, você não tem estrutura para filtrar, você não tem maturidade para interpretar corretamente e não tem ainda o fortalecimento necessário para sustentar essa sensibilidade sem se sobrecarregar. E isso faz com que aquilo que deveria ser uma capacidade espiritual comece a parecer um fardo emocional. Mas aqui está a chave que muda completamente essa interpretação. Deus não te deu isso para te ferir. Ele está te formando para sustentar. Porque discernimento sem maturidade gera dor, mas discernimento com estrutura gera direção. E é exatamente essa estrutura que está sendo construída dentro de você, pouco a pouco, através das experiências que você vive, através dos desconfortos que você sente e até através dos momentos em que você se questiona, porque tudo isso faz parte de um processo maior onde Deus está ajustando sua forma de perceber, de reagir e de se posicionar. E talvez você nunca tenha parado para perceber isso com clareza, mas existe uma diferença muito grande entre sentir tudo e saber o que fazer com o que você sente. E é exatamente essa transição que está acontecendo dentro de você, saindo de uma sensibilidade que te sobrecarrega para uma sensibilidade que te direciona. E isso não acontece de uma vez, acontece por camadas, acontece por ajustes, acontece por experiências que vão te ensinando, muitas vezes na prática, como lidar com aquilo que você carrega. Porque no começo você absorve, depois você começa a perceber,
E com o tempo você aprende a discernir. E essa evolução muda tudo, porque agora você não está mais sendo dominado pelaquilo que sente. Você começa a governar, começa a filtrar, começa a entender o que vem de você, o que vem do ambiente e o que tem origem espiritual. E isso traz clareza, traz equilíbrio e principalmente tira o peso que antes parecia insuportável. Mas até chegar nesse ponto, existe um caminho que não pode ser ignorado, porque é nele que muitos se perdem. E esse caminho passa exatamente pela dor que você sente agora, passa pela confusão inicial, passa pela sensação de não se encaixar completamente, passa por momentos onde você preferiria não sentir tanto, onde você desejaria ser mais leve, mais indiferente, mais protegido dessa intensidade interna. E é nesse ponto que a maioria toma uma decisão que compromete tudo, tenta se fechar, tenta bloquear, tenta ignorar, tenta anestesiar aquilo que está sendo formado. E ao fazer isso, não resolve o problema, apenas interrompe o processo. Porque o que Deus está formando não pode ser desenvolvido no bloqueio, não pode ser amadurecido na fuga, não pode crescer na negação. Ele precisa ser atravessado com consciência, precisa ser compreendido, precisa ser alinhado. E isso exige algo que vai além de força emocional, exige maturidade espiritual em construção. E é exatamente por isso que esse dom é dado aos mais fortes. Não porque eles já são fortes no início, mas porque eles se tornam fortes no processo, porque não fogem, não negam, não abandonam aquilo que não entendem completamente, mas permanecem, mesmo quando dói, mesmo quando pesa, mesmo quando parece demais. E é essa permanência que transforma a dor em estrutura, que transforma a confusão em clareza, que transforma o peso em autoridade. E talvez, nesse momento, você esteja começando a perceber que aquilo que você sempre interpretou como um problema pode, na verdade, ser um sinal de algo sendo construído dentro de você. Algo que ainda não está completo, mas que já está em movimento. Algo que ainda dói, mas que não foi feito para te destruir, foi feito para te preparar. Existe uma fase dentro desse processo que poucos conseguem explicar, mas muitos que carregam esse tipo de chamado reconhecem imediatamente quando começam a vivê-la, porque ela não se manifesta apenas como sensibilidade, ela se manifesta como isolamento, não necessariamente físico, mas interno, como se de repente você estivesse cercado de pessoas. Mas ainda assim, existisse uma distância que você não consegue atravessar completamente. Como se aquilo que você percebe, sente e discerne não encontrasse eco em quem está ao seu redor. E isso cria um tipo de solidão que não vem da ausência de pessoas, vem da diferença de percepção. Esse é um dos pontos mais delicados de todo esse processo, porque aqui a dor deixa de ser apenas interna e começa a tocar também a forma como você se relaciona, porque você começa a perceber que nem todos conseguem acompanhar aquilo que está acontecendo dentro de você, nem todos entendem a profundidade do que você sente, nem todos enxergam aquilo que para você já se tornou evidente, e isso pode gerar frustração, pode gerar silêncio, pode gerar até uma tentativa de se ajustar para caber, mas no fundo, você sabe que não é mais como antes. E isso não é um acidente. Isso é parte do processo. Porque Deus não apenas desenvolve o que você carrega, Ele também ajusta o ambiente interno onde isso vai habitar. E muitas vezes, para que isso aconteça, Ele permite que você passe por períodos onde o excesso de vozes diminui, onde as influências externas perdem força e onde você começa a depender menos da validação dos outros para entender o que está acontecendo dentro de você, porque enquanto você precisa que alguém confirme tudo o que você sente, você ainda não está pronto para sustentar sozinho aquilo que foi colocado dentro de você.
E esse é um ponto difícil de aceitar, porque o ser humano naturalmente busca conexão, busca compreensão, busca pertencimento. Mas quando esse processo começa, você percebe que nem todo mundo consegue caminhar com você nesse nível, não porque são piores ou melhores, mas porque estão em momentos diferentes, com percepções diferentes. E isso exige de você algo que não é fácil: maturidade para não se perder na incompreensão. Porque a incompreensão pode gerar duas reações perigosas. Ou você se fecha completamente, ou você tenta se adaptar para ser aceito. E nenhuma das duas sustenta o que Deus está formando. Porque se você se fecha, você endurece. E se você se adapta demais, você se perde. E é exatamente nesse equilíbrio que o processo se aprofunda. Porque você precisa aprender a permanecer sensível sem se tornar vulnerável demais. Precisa aprender a continuar percebendo sem se sobrecarregar e precisa aprender a se posicionar sem depender da validação externa. E isso não é algo que se aprende ouvindo, se aprende vivendo. E talvez seja exatamente por isso que esse período dói tanto. Porque ele exige que você desenvolva uma firmeza interna que não depende do que os outros entendem, uma clareza que não precisa ser confirmada o tempo todo e uma estabilidade que não se apoia em reconhecimento, mas em alinhamento. E isso leva tempo, leva experiência, leva momentos onde você se sente sozinho mesmo não estando. Momentos onde você precisa confiar no que está sendo formado dentro de você, sem ter muitas referências externas. Mas aqui está algo que muda completamente a forma como você enxerga esse momento. Esse isolamento não é abandono, é preparação, porque é nesse ambiente que sua identidade começa a se fortalecer. É nesse espaço que sua percepção começa a se refinar. É nesse silêncio relacional que você começa a discernir com mais clareza o que vem de fora e o que já está sendo construído dentro de você. Isso te prepara para algo maior, porque quando esse processo amadurece, você deixa de se sentir deslocado e começa a se posicionar com mais segurança, não tentando se encaixar, mas entendendo onde você realmente pertence, não buscando aprovação, mas vivendo com coerência. E isso muda completamente a forma como você se conecta com as pessoas, porque agora você não depende mais de todos. Você reconhece quem caminha no mesmo nível de percepção. E é exatamente nesse ponto que a dor começa a fazer sentido, porque você percebe que aquilo que parecia afastamento, na verdade era ajuste, que aquilo que parecia perda, na verdade era filtragem, que aquilo que parecia solidão, na verdade era construção de força interna. E essa força é essencial, porque sem ela você não sustentaria aquilo que está sendo desenvolvido dentro de você. Porque esse dom não é apenas sobre perceber, é sobre carregar, é sobre saber quando falar, quando silenciar, quando agir, quando apenas observar. E tudo isso exige equilíbrio, exige maturidade, exige algo que não nasce pronto, mas que é formado exatamente nesses momentos que ninguém vê. E talvez agora você esteja começando a enxergar com mais clareza por que isso machuca tanto, porque não é apenas o peso do que você sente. É o processo completo de formação que está acontecendo dentro de você, ajustando sua mente, fortalecendo seu espírito e moldando sua forma de viver de uma maneira que não é comum. Mas ainda existe algo que você precisa entender, porque sem isso você pode carregar esse dom de forma errada e acabar se sobrecarregando novamente. E é exatamente isso que eu vou te mostrar mais adiante nesse vídeo, onde você vai entender como transformar esse peso em direção, como viver isso sem se perder e qual é o posicionamento que faz com que aquilo que hoje dói se torne uma das maiores forças da sua vida.
Existe um momento dentro de todo esse processo em que você percebe que não pode mais continuar carregando isso da mesma forma que antes, porque até aqui você sentiu, percebeu, suportou, atravessou o peso, lidou com o isolamento e começou a entender que há algo sendo formado dentro de você, mas ainda existe uma transição que precisa acontecer. E essa transição é decisiva, porque ela define se esse dom vai continuar sendo um peso ou se vai se tornar uma direção clara na sua vida. E o que determina isso não é o que você sente, mas como você se posiciona diante do que você carrega. Porque até aqui você viveu muito no impacto do dom. Agora você precisa aprender a governar o que recebeu. E esse é um ponto onde muitos falham, porque permanecem apenas na sensibilidade, permanecem apenas na percepção, permanecem apenas no sentir e nunca avançam para o domínio, nunca avançam para a maturidade que transforma aquilo que dói em algo que direciona. E quando isso não acontece, o dom se torna pesado demais, confuso demais, desgastante demais. Não porque ele foi dado de forma errada, mas porque ainda não foi assumido da forma correta. Porque sentir não é o fim. Discernir não é o fim. Isso é o começo. O verdadeiro propósito desse dom não é fazer você carregar mais. É fazer você enxergar melhor, decidir melhor, se posicionar melhor. E isso exige um ajuste interno muito específico. Você precisa parar de reagir ao que sente e começar a interpretar. Porque enquanto você apenas sente, você absorve. Mas quando você interpreta, você governa. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque agora você não está mais sendo arrastado pelas percepções. Você começa a entender o que fazer com elas. Começa a separar o que é seu, o que é do ambiente, o que é espiritual, o que é emocional. E essa clareza reduz o peso. Porque aquilo que antes era confuso, agora começa a fazer sentido. Esse é um dos maiores ajustes que Deus faz nessa fase. Ele não tira a sensibilidade, ele ensina você a administrá-la. Ele não remove o dom, ele ensina você a carregar. Ele não diminui a percepção, ele aumenta o seu governo. E isso é libertador. Porque agora você entende que não precisa mais carregar tudo como antes, não precisa absorver tudo, não precisa se sobrecarregar com aquilo que não te pertence, porque você começa a desenvolver um filtro interno, uma consciência que te permite perceber sem se perder, sentir sem se afogar e discernir sem se desgastar. Mas esse nível de maturidade não nasce automaticamente. Ele exige decisão. Decisão de não se deixar dominar pelo que você sente. Decisão de não transformar sua sensibilidade em sofrimento constante. Decisão de crescer emocional e espiritualmente para sustentar aquilo que foi colocado dentro de você. E essa decisão muda tudo, porque, a partir dela, você começa a se posicionar diferente, começa a não reagir imediatamente, começa a observar mais, a interpretar mais, a escolher melhor. E isso vai criando um novo padrão dentro de você, onde o dom deixa de ser um peso desorganizado e começa a se tornar uma ferramenta de direção. E talvez esse seja o ponto onde mais pessoas desistem, porque exige responsabilidade, exige sair da posição de vítima do que sente e assumir a posição de alguém que governa o que carrega. E isso não é confortável no início, porque exige maturidade, exige consciência constante, exige prática, mas é exatamente esse movimento que transforma tudo. Porque quando você assume esse lugar, algo muda profundamente. Você começa a perceber que aquilo que antes te confundia, agora te orienta. Que aquilo que antes te sobrecarregava, agora te protege. Que aquilo que antes te isolava, agora te posiciona. E isso não acontece porque o dom mudou. Acontece porque você mudou. E é exatamente aqui que a transformação começa a se consolidar. Porque agora você não está mais apenas passando pelo processo, você está cooperando com ele de forma consciente.
está alinhando sua mente, está fortalecendo seu espírito e está aprendendo a viver com aquilo que Deus confiou a você. Mas existe um último ponto que precisa ser revelado, porque ele fecha tudo isso de forma completa e define como você vai caminhar daqui para frente. E esse ponto não é sobre o dom em si, é sobre o propósito por trás dele. Porque quando você entende para que isso foi colocado dentro de você, tudo ganha sentido, até mesmo a dor que você sentiu. Existe uma diferença profunda entre carregar algo sem entender e carregar algo com propósito. E tudo o que você viveu até aqui começa a se organizar exatamente nesse ponto. Porque enquanto você não compreende o porquê, o peso parece injusto, a sensibilidade parece excessiva e o processo parece desproporcional. Mas quando o propósito se revela, aquilo que antes parecia dor começa a fazer sentido, não porque deixou de ser intenso, mas porque agora existe direção, existe significado, existe um lugar onde tudo isso se encaixa. Porque esse dom que Deus colocou dentro de você não foi dado apenas para você, foi confiado a você. E isso muda tudo. Porque quando algo é confiado, existe um motivo maior do que apenas a sua experiência pessoal. Existe um impacto que vai além do que você sente. Existe uma função que se manifesta na forma como você vive, decide e se posiciona. E talvez esse seja o ponto que você ainda não tinha enxergado completamente. Porque até aqui você estava lidando com o que isso causava em você. Mas agora começa a entender para que isso foi colocado em você. Esse tipo de sensibilidade, esse discernimento mais profundo, essa capacidade de perceber além do óbvio, não foi dado para te sobrecarregar. Foi dado para te posicionar de forma diferente no mundo, para te tornar alguém que enxerga antes, que entende antes, que percebe antes e por isso consegue agir com mais precisão, com mais sabedoria e com mais responsabilidade, não apenas por si mesmo, mas também em relação às pessoas e ambientes que fazem parte da sua vida. E é exatamente por isso que esse dom exige tanto no início, porque antes de impactar fora, ele precisa ser organizado dentro, antes de ser usado, ele precisa ser alinhado, antes de ser compartilhado, ele precisa ser sustentado, e é nesse processo que você foi formado. Não para carregar um peso sem sentido, mas para desenvolver uma capacidade que poucos conseguem manter sem se perder. E talvez agora você consiga olhar para trás e perceber que aquilo que parecia excesso era, na verdade, preparação, que aquilo que parecia confusão era construção, que aquilo que parecia dor era ajuste, porque Deus não desperdiça processos. Ele constrói através deles, Ele forma através deles, e Ele usa exatamente aquilo que mais te desafiou para te posicionar de uma forma que você não alcançaria de outra maneira. E é nesse ponto que tudo se conecta, porque você entende que não precisa mais lutar contra aquilo que sente, não precisa mais rejeitar essa sensibilidade, não precisa mais desejar ser alguém diferente para aliviar o peso, porque agora você sabe que o problema nunca foi o dom, foi a falta de entendimento sobre ele, e quando o entendimento chega, o peso muda de lugar. Ele deixa de ser algo que te prende e passa a ser algo que te sustenta. E isso não significa que você nunca mais vai sentir intensidade, não significa que tudo vai se tornar leve automaticamente, mas significa que agora você tem clareza, você tem estrutura, você tem maturidade para viver isso de forma diferente, sem se perder, sem se sobrecarregar da mesma forma, sem interpretar errado aquilo que Deus colocou dentro de você. E é exatamente aqui que nasce um novo tipo de postura, uma forma de viver onde você não se esconde mais, não se diminui mais, não tenta mais se encaixar em padrões que não correspondem ao que foi formado dentro de você, mas começa a caminhar com mais segurança, com mais consciência e com mais firmeza, entendendo que aquilo que você carrega não é comum,
mas também não é um erro. E talvez esse seja o momento mais importante de todo esse processo, porque é aqui que você deixa de apenas suportar e começa a assumir, deixa de apenas sentir e começa a governar, deixa de apenas questionar e começa a se posicionar. E isso marca um antes e um depois na sua caminhada, porque agora você não está mais tentando entender quem você é dentro desse processo. Você está começando a viver a partir dele. E a partir daqui, tudo muda. Não porque o processo acabou, mas porque você mudou dentro dele, porque agora você não está mais sendo levado sem entender. Você está caminhando com consciência, com direção e com uma maturidade que foi construída exatamente através daquilo que um dia pareceu difícil demais. E quando isso acontece, você finalmente entende que Deus não dá esse tipo de dom aos mais fortes porque eles já são fortes, mas porque Ele os forma fortes no caminho, e aquilo que antes machucava, agora sustenta, direciona e posiciona você para viver algo que sem esse processo nunca seria possível alcançar.